Sejam bem-vindos. Hoje eu estou recebendo aqui o Leonardo Araújo, professor de filosofia da UESB e um dos criadores do Cineclube Segundo Cinema. Hoje a gente vai falar sobre o filme de Béla Tarr, O Cavalo de Turim, um filme muito valioso, né, para quem gosta de estudar o Nietzsche. É um dos filmes que mais tematizam a filosofia do Nietzsche no cinema, e também para aqueles interessados em um cinema diferente, né? Um cinema que a gente pode chamar de slow cinema, que tem planos maiores, tem uma atmosfera não tão marcada por um enredo, né? Onde a gente tem muita banalidade, onde tem um privilégio do tempo em vez do movimento. E o Béla Tarr é um cineasta cuja filmografia é muito curta, mas muito característica por esse estilo muito diferente, né? Muito cheio de movimento, muito cheio de nebulosidade, uma presença musical também muito forte, e temas que, ao meu ver, trazem certo pessimismo, assim, né? Ele parece se interessar muito pelo niilismo como um fenômeno e tematizar isso em diferentes filmes. E O Cavalo de Turim é o seu último filme, um filme que foi lançado, acho que em 2011, que fala sobre um cocheiro e o seu cavalo que estão retornando de serviço, e são os dias na vida desse trabalhador, né, que mora numa região rural com sua filha. O filme se passa ao longo de uma semana, 6 dias, onde ele constata, né, não só a mortalidade do seu teimoso animal, como também o peso da existência humana, né? E, como você provavelmente já sabe, não é qualquer cocheiro e não é qualquer cavalo, né? Se trata do cavalo abraçado por Nietzsche no momento que precedeu os seus 11 anos de demência, né? Se a gente pode chamar assim. Se você não sabe, né, desse evento, no ano de 89, no começo do ano, na cidade de Turim, quando escrevia, estava num momento muito frutífero da sua obra, né, começando a ficar conhecido. O filósofo alemão saiu da casa onde estava instalado até a praça e viu um cavalo, né, que estava teimando, dando dificuldade para o seu cocheiro, que então começou a chicoteá-lo, e aí o filósofo foi até lá e abraçou o cavalo. Depois caiu e, enfim, foi levado de volta para sua instalação e, enfim, aí daí em diante perdeu a lucidez, né? Dizem que suas últimas palavras, né, que são até mencionadas no começo do filme, que a gente vai ter um longo plano sequência do cavalo chegando na residência com o cocheiro, precedidas por um monólogo, né, sobre esse incidente. As últimas palavras do filósofo teriam sido Mutter, ich bin dumm, né? Mãe, eu sou burro. E, feita essa introdução, eu passo a palavra para o Leonardo, que também é um grande estudioso do Nietzsche, né? Para falar sobre esse filme. Seja bem-vindo. Opa, Matheus, muito obrigado. Enfim, obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de participar do seu canal. Eu acompanho o canal, gosto muito, enfim, e até pelos interesses também comuns, né? Cinema e filosofia são também meus interesses, assim, como é o perfil do seu canal enfim, parabéns pela a quantidade de vídeos, né? Você produz bastante vídeo, mas também pela qualidade, claro, assim, muito, muito bom mesmo. Eu sempre acho muito interessante essa perspectiva mesmo de, enfim, tentar conseguir espalhar mesmo, né, as ideias aí da filosofia do cinema, mas também com rigor. Enfim, eu acho que você faz isso muito bem. Então, fico muito feliz de poder participar aqui. A gente pôde conversar já, né, na ocasião em que
nós lá do Segundo Cinema te convidamos para comentar o Solaris e também fazer o podcast, né? Que você, inclusive, publicou aqui também no canal. E o podcast sobre a obra do Tarkovsky, né? Inclusive, naquele momento em que a gente conversava sobre o Tarkovsky, a gente falou também sobre o Cavalo de Turim, né? Até por essa afinidade aí, né, de cinemas, assim, entre o Belatar e o Tarkovsky, né? Essa própria ideia, essas ideias que você falou e da temporalidade, né? De cineastas muito do plano, né? Da composição do plano, enfim. E eu acho que é interessante, assim, eu acho que seria interessante também pensar um pouco nessa relação. Eu sei que você já falou aqui sobre Tarkovsky, né? Já vocês tem um vídeo também sobre o sacrifício, inclusive, né, especificamente, mas eu acho que é interessante as relações que esse filme tem com o sacrifício mesmo, assim, do Tarkovsky, né? Algumas possibilidades de discussão, assim, que eu acho que vale a pena mencionar, assim, né? Porque o Sacrifício é o último filme do Tarkovsky, né? E é um filme sobre uma situação aí de fim de mundo, digamos assim, né? É um filme que também recorre a imagens nietzschianas, né? É um filme que, inclusive, começa com diálogos em que o Nietzsche é citado, né? Em que o eterno retorno é mencionado, né? É um filme onde essa figura da criança, que é uma figura importante, por exemplo, do Nietzsche, também se apresenta ali com força, né? E eu acho que isso, nesse sentido, dá para estabelecer um diálogo aí com o Cavalo de Turim, né? Que também é o último filme nesse caso, do Belatar, né? E é um filme, obviamente, em que tem esses motes nietzschianos, né? E que também fala sobre uma situação de fim, né? Uma situação aí, não sei se exatamente apocalíptica, mas uma situação em que você tem um certo contexto de decadência, né? E em certo sentido, de um fim de mundo mesmo, assim, né? Enfim, acho que dá para desenvolver um pouco sobre isso. Não sei se você quer que eu fale ainda algo sobre isso, se você quer falar alguma coisa também. Claro, claro. Pode desenvolver essa relação, acho que é muito interessante. Acho que um vai para um lado mais esperançoso, mais religioso, né, no caso do Tarkovsky, e o Belatar parece ir para um lado mais pessimista, assim, o que põe em questão, né, o quanto nietzschiano realmente o filme é, né? Eu acho que nesse nosso encontro anterior você disse que poderia ter sido um filme dirigido pelo Schopenhauer, né? Isso é verdade. Eu acho que essa distinção aí, de fato, parece ser a fundamental, assim, né? De que o sacrifício, você tem esse cenário de fim de mundo, digamos assim, né? E no Belatar a gente tem também... até queria mencionar um termo, né? Um termo do Anthony Scott, que para falar do Cavalo de Turing, que ele usou o termo decreation, né? Seria decriação, descriação, né? No sentido de desfazer a criação, né? A criação, o Gênesis, né? Essa ideia dos dias que vão se passando e você parece que um ciclo vai se fechando ali, né? E ele fala isso ele até menciona que não é exatamente um apocalipse, mas eu acho que não seria no sentido tradicional, né? Talvez das imagens, por exemplo, que o cinema de apocalipse explora, assim, né? As imagens mais espetacularizadas da destruição do planeta, esse tipo de coisa, né? Não tem isso aqui, né? Eu acho curioso que
até o Tarkovsky tem um pouco disso, né? No Sacrifício tem até isso também, né? Inclusive, eu lembro que você até mencionou que você acha essas partes do Sacrifício as partes mais artificiais, assim, né? Que são aqueles momentos em que ele corta para a destruição do planeta, né? Para, enfim, para a sujeira, para as pessoas correndo e tal. E no caso do Bellatar não tem isso, né? No Bellatar aqui você está caminhando para um fim, mas isso fica muito mais sugerido porque não sai daquele espaço ali, né? De um espaço assim que é de isolamento total, né? Inclusive nisso também parece com o Sacrifício também, né? Que você tem aquela casa que está isolada ali na ilha, né? Então, esse também é um tema parecido do isolamento, né? Mas aqui a gente tem esses dias que vão, em que a coisa vai se definhando, né? As coisas vão acabando, né? Enfim, a água acaba, enfim, e no final é meio que como se a luz estivesse acabando, né? No penúltimo dia, eles não estão conseguindo mais acender ali o candeeiro, né? Na última cena, eles estão naquela posição ali, naquele plano que se repete muito dos dois na mesa, assim, né? E a luz vai apagando devagarzinho, né? Então é um pouco como se fosse, de fato, esse reverso do haja luz, né? Agora a luz está se desfazendo ali, né? Então acho que fica claro essa ideia essa ideia de uma decriação, né? De uma criação que está sendo desfeita dia a dia, né? Inclusive a gente pode discutir por que 6 dias ao invés de 7, né? Mas a gente pode pensar que, enfim, o sétimo já seria o próprio fim, né? O próprio sei lá, ou até o descanso de Deus, não sei, enfim, a gente pode especular sobre isso. Mas tem o fato é que tem essa ideia aí, né? E, de fato, uma diferença forte mesmo, essa que você falou, que não tem essa ideia de salvação que tem no Tarkovsky, né? Que tem no Sacrifício, né? Essa ideia de... até no caso do Tarkovsky, tem também, claro, a dimensão religiosa, da transcendência, que é muito própria dele, né? Tem a dimensão filosófica também, né? A gente até falou sobre isso também quando a gente falou sobre o Sacrifício, mas no Bellatar não tem isso é uma diferença forte, né? Mas eu acho muito interessante também que, apesar do Bellatar talvez ser mais, digamos assim, materialista, né? Tem uma dimensão, não sei se exatamente espiritual, mas é uma dimensão reflexiva muito forte, né? Que talvez vem mesmo dessa contemplação, desses planos muito contemplativos, né? Vem algum momento dos diálogos também, aí eu falo da obra dele de modo geral, né? Mas não só, né? E talvez o diálogo seja, de fato, o menos impactante nesse sentido reflexivo, né? Talvez seja os planos mesmo, né? E esse, por exemplo, é um filme super com poucos diálogos, né? Assim, poucas falas, mas mesmo assim ele consegue trazer essa dimensão reflexiva. E, ao mesmo tempo, uma diferença interessante também, eu acho, em relação ao Tarkovsky, para mim, é uma continuidade, mas, ao mesmo tempo, uma diferença, que eu fiquei pensando isso hoje, inclusive, que o Tarkovsky ele gosta de pensar que o cinema dele atinge, digamos assim, o homem comum, né? Por exemplo, o camponês, né? Enfim, as pessoas, o povo da Rússia, etc. Né? Ele gosta de pensar isso, né? Só que, ao mesmo tempo, as representações assim, de personagens do Tarkovsky, ele tem muitos personagens que não são exatamente essa figura, né? Ele tem muitos personagens centrais que são intelectuais, por exemplo, né?
intelectuais, artistas, cientistas, né? O Tarkovsky coloca muito essas figuras no centro, né? E o Béla Tarr, a meu ver, ele representa mais nos seus personagens essas figuras, né? Acho que o Béla Tarr, ele de fato coloca esses personagens, porque muitas vezes são personagens de fato do que a gente pode chamar do homem comum, né? Do camponês, do trabalhador, né? Da pessoa que tem que lidar com questões materiais muito concretas, né? Os filmes dele têm muito isso, e nesse filme tem isso também, né? Enfim, ali a batata, né? É essencial, né? A água, a cachaça, enfim. Esses elementos materiais são muito fortes no filme, e, ao mesmo tempo, também os elementos materiais, eu diria, mais básicos da natureza mesmo, né? Eu acho que o filme também traz esses elementos, que também é uma coisa que o Tarkovsky gosta muito de trazer, né? A gente também falou muito isso no podcast, né? E o Béla Tarr traz aqui nesse filme muitos esses elementos, né? Ou seja, a terra, a água, o fogo, né? O ar na forma do vento, né? O filme venta que só, né? Venta o tempo inteiro, né? A gente pega isso pelo som ou quando nas tomadas externas, né? É muito vento, né? E também a gente vê muito a combinação dessas coisas, né? Por exemplo, quando nas tomadas externas tem muita poeira, né? Então, a poeira voando, que é justamente o resultado da combinação da terra com o ar, né? Com esse vento, né? Ou a fumaça, né? A fumaça que sai da batata, a fumaça que sai da água, né? Que também é uma combinação justamente da água com o fogo e o próprio ar, o vento, né? Enfim, eu acho que ele traz muito também esses elementos. Eu acho que isso até também se harmoniza com essa ideia da decriação, porque se você pensar que nessa situação de, digamos assim, retorno a um primitivo, né? Retorno a uma criação, né? Trazer esses elementos mais básicos, eu acho que faz todo sentido, assim, né? Se você for pensar que, enfim, esses seriam os elementos ali que talvez Deus teria criado inicialmente, né? Então é muito interessante como que, de alguma maneira, esse elemento do transcendente também, né? Pelo menos o diálogo, né? Acho que o filme talvez seja muito mais imanente, mas ele traz esse diálogo também com o transcendente e que traz esse diálogo, sim, com Tarkovsky, digamos assim, né? E aí também o elemento que você destacou do pessimismo, né? Porque é muito interessante como de fato, a sensação é de um filme talvez mais schopenhaueriano, assim, do que nietzscheano nesse sentido, né? Eu acho que sim, a gente pode pensar no Nietzsche, né? Eu acho que o Nietzsche, assim, tem duas imagens talvez muito fortes do Nietzsche, a meu ver, para quem nunca leu Nietzsche, às vezes tem a impressão de que o Nietzsche é um filósofo muito pesado, né? Muito sisudo, muito sério, né? Acho que para quem não leu, para quem pega muito talvez as polêmicas com o cristianismo ou as reflexões mais existenciais e as próprias consequências do Nietzsche em outras esferas, de repente no existencialismo e tudo mais, talvez vê o Nietzsche de fora como um filósofo muito pesado, né? E eu acho que tem isso, mas não é só isso, né? E a outra perspectiva é ver também o Nietzsche somente como um filósofo alegre, alvissareiro, né? Acho que talvez tem quem também não leu Nietzsche, mas conheceu Nietzsche, por exemplo, pelo Deleuze, talvez tenha também essa impressão de que é um filósofo também muito da alegria, muito para cima, assim, e não é nenhuma das duas coisas, e não é nenhuma das duas coisas, né? Ou seja, é um filósofo que tem sim essa reflexão sim pesada, tem um elemento trágico, né? Mas tem sim o elemento da alegria, o elemento do riso, né? A obra do Nietzsche é cheia de passagens muito divertidas, né? Tem muita ironia, né? Enfim, e tem essa coisa do aumento da potência mesmo de existir, né? Que combina sim com essa dimensão mais alegre. E
porque o Nietzsche, tendo essas duas coisas, ele faz sim uma crítica à perspectiva mais pessimista, né? E aí isso está muito marcado nele, sobretudo a partir do Humano Demasiado Humano, quando ele começa a criticar muito o Schopenhauer, né? O Wagner também, né? Mas o Schopenhauer retorna muito filosoficamente nessa crítica, né? Na crítica, por exemplo, à compaixão, à resignação, né? Do Schopenhauer. E eu diria mais que o Nietzsche, ele não tem mesmo quando ele era Schopenhaueriano, digamos assim, né? Que é das considerações temporâneas para trás, né? Mesmo ali, ele não está concordando com tudo do Schopenhauer e mesmo ali ele discorda nesse ponto essencial do papel da arte, né? No Nascimento da Tragédia, por exemplo, fica muito claro que o Nietzsche ele não está vendo a arte trágica como Schopenhauer vê. Schopenhauer vê a arte trágica como uma arte que, através justamente dessa força catártica, dessa exemplificação do herói trágico, de todas as penúrias que o herói passa, que isso seria um testemunho da tragicidade da existência, né? Um testemunho dos elementos mais terrificantes da existência e que, por isso, traz um ensinamento que é um ensinamento apaziguador, né? O Schopenhauer faz essa leitura da tragédia e o Nietzsche, desde o Nascimento da Tragédia, ele não tem essa visão, né? Mesmo ali, quando ele ainda é schopenhaueriano, ele tem uma visão da arte e da arte trágica, mesmo da arte trágica, como, de alguma maneira, um estimulante, de alguma maneira, um tonificante, de alguma maneira, algo que serve, sim, à vida, né? Ao aumento da potência também, mesmo que ele não esteja usando esse termo ali no Nascimento da Tragédia, ele ainda não tem o conceito de vontade de potência nesse momento, mas ele está, sim, nessa perspectiva desde ali. E quando a gente assiste o Cavalo de Turim, né, assim, eu pelo menos tenho essa sensação, acho que você também, de que não é um filme assim tão afirmativo, né? É um filme mais pesado mesmo, né? E nesse sentido mais pessimista, como você falou, né? Inclusive, se a gente for pensar na perspectiva do Eterno Retorno, né? Porque se o Eterno Retorno é esse tema, que inclusive é tematizado lá no Sacrifício, né? E é um tema essencial da filosofia do Nietzsche, ele, digamos assim, de alguma maneira trabalhado aqui através da repetição, né? Dessa repetição dos dias, né? Só que é aquela ideia de como Nietzsche apresenta o Eterno Retorno. A primeira vez que o Nietzsche apresenta na obra publicada, que é na Gaia Ciência, que é aquele trecho famoso do demônio, né? Que ele fala, bom, se eu falar para você que sua vida vai se repetir detalhe por detalhe, por toda a eternidade, como é que você vai reagir, né? Você vai falar que isso é uma bênção, né? Vai abençoar essa ideia e vai desejar, sim, que sua vida retorne, ou você vai amaldiçoar essa ideia e tentar evitá-la o máximo possível, porque é terrível imaginar que sua vida vai se repetir, né? Então, essas duas posições colocam essa dimensão de que, bom, elas são sintomas, né? Ela é, por um lado, um sintoma de afirmação da vida para quem vai desejar o eterno retorno e um sintoma de negação da vida para quem vai negar o eterno retorno, né? E quando a gente vê para esse cenário do Cavalo de Turim, a gente imagina que não é exatamente uma repetição desejável, assim, né? Inclusive por como tudo é trabalhado no filme, né? Por exemplo, tem ali um cansaço, né? Visível, tem enfim, chega um momento em que eles não querem mais comer a batata, né? Tem um momento em que o cara pega, descasca e vai para a janela, não quer mais comer, né? Enfim, tem um fastio ali, tem um peso, né? Enfim, então parece que é muito mais essa visão schopenhaueriana
né, de uma negação da repetição do que nietzschiana nesse sentido, né? Eu acho que isso é interessante de se pensar, né? Apesar, enfim, do Nietzsche tá aí sim, né? Porque, queira ou não, a gente está fazendo reflexão sobre o eterno retorno agora, né? Então, acho que não é só também um pretexto, assim, né? Embora esse pretexto eu ache uma sacada muito boa dele, de pegar esse episódio, que é um episódio muito famoso, né, da história da intelectualidade, sim, né, do abraço que o Nietzsche dá, e trazer essa ideia, ok, a gente sabe o que aconteceu com o Nietzsche, mas e o cavalo, né? E o cavalo, e o cocheiro, o que aconteceu? Então, é uma sacada muito interessante dele também. E aí ele traz isso para fazer as suas reflexões, mas também está discutindo, sim, com o Nietzsche aí, né? Mas eu acredito que nessa perspectiva mais pessimista, sim. Essa questão de ser um filme, assim, uma obra de arte, né? Me parece que se ele fosse ser um nietzschiano, né, não só tematizar o Nietzsche, precisaria também de um elemento afirmador, né, diante desse cansaço, dessa repetição do peso da existência, né? Ele está muito mais tendendo para o lado de não, de recusar o eterno retorno, né? De ver ou com uma indiferença, que também talvez seja um tipo de niilismo, né? Ou como uma negação, um pessimismo mesmo. Então, é realmente algo que eu adoraria perguntar ao Bellatar, e com certeza ele não ia responder, mas que, né, eu acho que o filme responde por si mesmo, assim, é mais um diálogo com Nietzsche do que um assinar embaixo, né, da sua afirmação da vida, né, digamos assim, né, do seu eterno retorno, né. Tem um momento no filme que vem um visitante que é como uma sombra nietzschiana, né, que ele fala basicamente do contexto, né? É um longo monólogo onde ele fala de que tudo está acabando, né? As pessoas estão se dando conta agora, os nobres, os não nobres, e eu nunca achei que ia haver uma mudança na humanidade, mas realmente aconteceu, né? E isso me remete muito a esse fenômeno da morte de Deus, né? Que estaria sendo tematizado aí como desdobramento, o grande episódio do niilismo moderno, essa profunda crise de valores, né? Que Nietzsche acreditava ter anunciado muito antes das pessoas perceberem de maneira geral, né? Como a gente vê no Insensato da Gaia Ciência, né? Aquele outro famoso aforismo do louco que vai lá na praça anunciar. E esse personagem ele aparece só nesse momento, fala e sai, né? Num filme que é basicamente silencioso, com uma câmera totalmente imanente, né? O que chega mais perto da afirmação, eu acho que é a câmera, né? Que é uma coisa contínua, né? Eu não sei se tem um elemento que é mais afirmador no filme, parece ser esse. É um filme que só tem 30 planos, um filme de praticamente 3 horas, assim, isso é impressionante, né? O controle que ele tem dos movimentos e a precisão e, como você falou, muita coisa acontecendo. É um filme para ver em tela grande, assim, bem grande, né? Para apreciar esses detalhes e que eu acho que faz muito sentido essa leitura, assim, de uma criação sendo desfeita, né? Não sei, por fim, a ilusão de que existia algo a mais do que esse processo, né? Que é muito maior do que o humano, né? Que já estava em curso muito antes e que vai continuar em curso muito depois, né? Que não tem um sentido, uma teleologia, que é a pura imanência da materialidade do cosmos, né? Adoraria ouvir sua opinião sobre esse monólogo do visitante, sobre tudo isso, e também, né, acho que seria interessante a gente pensar, para concluir, uma relação com o filme do Júlio Bressani, o primeiro, O Dias de Nietzsche em Turim, né? Inclusive, para quem tiver interesse, na minha monografia de conclusão da graduação do curso de cinema, eu escrevi sobre Nietzsche e o cinema. Eu tenho intenção de atualizar esse trabalho mais para frente e, quem sabe, publicar. Quem tiver interesse, eu posso enviar aí, é só deixar o e-mail, eu posso enviar. Eu falei sobre esses 2 filmes e mais alguns outros.
mas eu sei que o Leonardo também é um grande admirador do trabalho do Bressani, e do que ele fez com Nietzsche, né, que não foi só esse filme, teve um mais recente. E, pelo que eu me lembro, o Cavalo de Turim acaba num crepúsculo, né, em Turim, assim, na cidade. E aí eu pensei que é interessante, é quase como se o Belatar pegasse a partir daquele momento e continuasse a história, né, porque o episódio que é mostrado no filme com o estilo do Bressani, né, do abraço no cavalo e tudo mais, é um pouco mais para o final do filme e termina com essa imagem assim de Turim, né, do crepúsculo, né, em Turim. Então, acho que posso passar a palavra e a gente conclui com essas reflexões. É como se ele pegasse um pouco essa visão do Nietzsche, que é a parte negativa, digamos assim, do Nietzsche, né? A parte de detectar o sintoma, de detectar a decadência, né? E aí faz sentido também a gente pensar dessa maneira, que é um filme também nietzschiano até essa parte, até esse ponto, né? Até esse ponto de uma perspectiva crítica, né? De uma análise, né? Mordaz assim da realidade da sociedade, enfim. Mas ao mesmo tempo, não, só falar também que eu acho muito bom assim, esse plano e como também ele vai ele construído enquanto plano sequência também, né? Porque a menina vai buscar cachaça, né? E aí ela se afasta. O começo da conversa acho que é assim, inclusive, eles estão afastados assim, né? Eles estão quase que no ângulo superior assim do enquadramento assim, e ela aqui na frente, né? E enfim, depois vai adianta e dá um close no cara ainda conversando. E é engraçado, eu acho engraçado também porque o cara fica meia hora conversando e no final o cocheiro fala, isso é besteira, não. Fala uma coisa assim, né? Despreza, né? Enfim, essa relação também com o animal ali, antes de comentar a coisa também de Turim, é que eu acho que é muito interessante como aquelas cenas em que a moça ela está vestindo ou despindo, né, o senhor. Porque para mim aqui a cena é muito parecida de quando ela entra em contato com o cavalo, assim, né? Estão os dois assim, né? A gente vê eles lateralmente de frente e ela mexendo no cavalo, eu acho que é parecido com ela mexendo no homem, porque ele é muito silencioso e ele fica assim olhando também, ele fica reto olhando para ela, né? E ele solta, não sei se você lembra disso, mas ele fica soltando uns grunhidos assim. Ele fica soltando uns sons meio animalescos assim. Tem hora que ele até balança, tem hora que parece que ele relincha, ele balança a cabeça e faz um som assim. E eu acho que tem um pouco isso, esse aspecto meio animalesco ali desse personagem. E uma diferença essencial é que a relação dela com o cavalo é muito mais carinhosa, né? Ela tem aquela preocupação, o cavalo não está comendo e tal, e ela pede para o cavalo comer e tal. Eu acho que isso é um aspecto interessante também. Agora, o que eu acho interessante, né, nessa coisa do Turim é que isso eu acho que é até uma coisa do Belatar também, né? Porque a maneira como ele filma e os elementos que ele escolhe é quase que como se abstraísse de um lugar específico ali, né? Porque se a gente for pensar, o que nos diz naquele lugar que aquilo ali seja Turim, né? É um lugar isolado, estão falando húngaro, né? Não está falando italiano, enfim, poderia ser qualquer lugar aquilo ali, né? Não exatamente. A gente pensaria que fosse Turim, né? Acho que isso é uma diferença muito grande, eu acho,
do Dia de Nietzsche em Turim, embora o Dia de Nietzsche em Turim tenha sido no Rio, né, de janeiro. E falando português, né? E falando português. E falando português também, exatamente. Mas como tem esse elemento da cidade e tal, né? E tem um elemento muito forte da pesquisa que a Rosa Dias faz, né? Faz na vida dela como uma professora e pesquisadora de Nietzsche, mas como o trabalho dela também no filme, né? Com o Bressani, né? Então, esses elementos também mais concretos do Nietzsche se apresentam, né? No Dia de Nietzsche em Turim, né? Mas é interessante isso que você marca em relação ao período, porque o período é o mesmo, né? É ali na 88, 89, agora eu não lembro exatamente, né? Mas nesse momento em que o Nietzsche está no fim da produção e, de fato, o cenário é quando termina, né, o Dias de Nietzsche em Turim, né? A história ali é o que depois se passa no Cavalo de Turim, que é a história que a gente não conhece, né? Que é justamente isso que eu acho a sacada boa do Belatar. Enfim, no Bressani, né? Você tem muito texto do Nietzsche, né? Enfim, tem muito texto do Nietzsche, e isso traz digamos, esse elemento de fidelidade, digamos assim, embora não seja exatamente a pretensão dele, né? Uhum. Mas que também traz esses elementos afirmativos, né? Eu acho que para quem quiser, talvez alguém não conhecer tanto Nietzsche e quiser entender melhor essa leitura que a gente está fazendo, de ver esse filme, ver o Cavalo de Turim como nietzschiano até certo ponto e também o Schopenhaueriano, justamente ver também o Dia em Turim para ver essa diferença, né? Ver como que ali você vê o Nietzsche mais inteiro nessa afirmação, né? Inclusive mesmo do ponto de vista trágico, né? Mesmo que tenha também essa perspectiva de imanência, digamos assim, né? E aí o Bressan vai trazer isso de maneira muito diferente, assim, né? Não é essa câmera, por exemplo, do Belatar, né? Não é esse tipo de composição, né? Sim. É muito mais uma imanência, por exemplo, do Devi, né? Porque é uma câmera mais vertiginosa e tal, né? Ele traz, portanto, também na câmera esse outro elemento do pensamento do Nietzsche, que é o devir, digamos assim, né? Enquanto que acho que sim, que como você coloca, o Belatar traz sim uma imanência nesse sentido também, né? Eu gosto muito O Bressani, ele, pelo que eu pesquisei, ele fez uma tentativa de traduzir o Nietzsche para o cinema, assim. É um negócio muito interessante, sabe? De fazer a filosofia do Nietzsche com a forma cinematográfica. Enfim, inclusive, quem tiver curiosidade, eu tenho um vídeo sobre esse filme, eu vou deixar aqui no card. E no Belatar, não, né? No Belatar a gente não tem essa pretensão necessariamente, né? Nem de ser um filme nietzschiano, né? Mas só de, eu acho que ter o Nietzsche como ponto de partida, né? Literalmente também filosoficamente, né? E pensar esse fim do mundo, né? Essa grande crise. Mas eu gosto das cenas dos ciganos, porque aquela cena traz essa imanência que você fala, eu acho. Porque a cena começa com a gente dentro da casa, né? A gente tá dentro da casa com eles, vendo o cigano chegar pela janela, a gente está pela janela, e eu acho que a gente nem percebe, assim, porque o plano vai fechando e a gente acho que nem percebe que daqui a pouco a gente está fora da casa, com todos os personagens fora da casa, mas não teve corte nenhum, né? É o mesmo plano. No mesmo plano, a gente começa dentro da casa e sai para os ciganos, aí depois volta, né? Então, essa ideia de um dentro e o fora no mesmo plano, né?
eu acho que é muito interessante e ilustra uma maneira de pensar, eu acho, a imanência de maneira formal, digamos assim, né? A composição do Cavaleiro de Turim a gente vê que é esse estilo que se repete na obra do Bellatar, né? É, Antes de talvez ter alguma, eu não lembro se tem alguma referência ao Nietzsche em filmes anteriores, mas eu acho que é essa construção assim, sobretudo nessa fase dele assim dos anos 90 para cá assim, né? Que é mais o estilo mais carregado dele que a gente conhece, né? Das obras mais célebres, né? sim. Enfim, da nação, né? O New York Master, né? As harmonias de York Master e também o Satan Tango, né? Claro. Inclusive tem planos, né? Tem um plano mesmo da moça na janela que é muito parecido com o do Satan Tango, que é a mesma atriz, inclusive, que faz. Ela tá menininha no Satan Tango e ela interpretando aqui a moça no Cavalo de Turim, né? E eu lembro também muito da cena inicial do Harmonias, né? Que é o cara que traz muito essa ideia que eu falei também dos homens comuns, digamos assim, né? Quer dizer, é um bar ali. Uhum. Essa cena, inclusive, começa com um elemento que está muito no Cavalo de Turim, que é um fogão, um fogareiro, um lugar que, né, para um aquecedor com lenha, né? Ele começa, inclusive, com essa imagem e vai no bar e vai passa por esses seres embriagados e vai para uma coisa cósmica, né? Uma encenação de um eclipse, né? Aquela cena eu acho sensacional, eu gosto muito, assim, frequentemente eu volto no filme só para ver essa cena, assim, são 10 minutos, é um plano de sequência, 10 minutos, né, dele mostrando, encenando, assim, de maneira muito bonita um eclipse ali, né, com um monte de bêbados Geral. fazendo planetas, assim, né, sensacional. Acho que é isso, então. Você quer colocar mais alguma coisa? Acho que é isso, eu gostei muito, Matheus, aqui da nossa conversa, acho que a gente conseguiu, enfim, conversar legal sobre o filme. É um filme muito rico, dá para falar mais coisas, né? As pessoas podem também trazer mais coisas nos comentários, né? Enfim. Aí eu também aproveito para fazer o jabá lá do Segundo Cinema, né? Para quem quiser também conhecer o projeto, tem lá o Instagram Segundo Cine, né? Ou se pesquisar Segundo Cinema, encontra. E lá a gente tem a divulgação das sessões, né? E também do podcast, que a gente tem poucos episódios do podcast, mas são episódios longos, assim, 2 horas, como foi o no do Matheus, e eu particularmente gosto bastante e, enfim, também estou nas redes sociais aí também com o meu nome, quem quiser conversar sobre filosofia e cinema, estou também disponível. E é isso, enfim, gostei muito, Matheus, muito obrigado mesmo. E estou também disponível aí para mais conversas. Enfim, como eu falei, gosto muito do canal, da sua perspectiva de abordar o cinema e a filosofia. Então, é isso. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Eu recomendo muito vocês conferirem esse Cineclube. E você que está assistindo, se você é novo ou nova por aqui, aproveite para se inscrever para assistir vídeos sobre cinema e sobre filosofia toda semana. Até a próxima.